Muito bom dia, meu terceiro ano B. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Convido todos a partir desse momento para prestarem atenção à nossa aula de ciências. Hoje, quarta-feira, temos aula de ciências. E desde já convido vocês para ter o livro de vocês em mãos, o nosso Assim Eu Aprendo, porque o nosso texto base de hoje vai partir do livro, tá certo? Só recapitulando o que nós estamos vendo nas últimas aulas de ciências, nós estamos tratando sobre a classificação dos animais e estamos no momento falando sobre os grupos de animais vertebrados. Na aula anterior, nós nos aprofundamos mais um pouco sobre os peixes e também sobre os anfíbios. E hoje, fechando a discussão sobre os animais vertebrados, nós vamos nos aprofundar um pouco sobre os répteis, sobre as aves e sobre os mamíferos. Então, essa é uma aula que fecha um ciclo, mas continua sendo uma aula introdutória. Por quê? Porque não é que depois dessa aula nós não vamos mais nos referir a esse assunto, e sim que a partir dessa aula nós vamos nos referir mais e mais a esses grupos de animais, a essas classificações de animais. Então, desde já, para contextualizar a aula e que vocês não fiquem tão perdidos, tia Viviane vai pedir para que você faça a leitura reflexiva das páginas. Prestem atenção. Das páginas 253, 254 e 255. Você vai fazer a leitura. Enquanto isso, você pausa o vídeo e em seguida você volta para que nós possamos fazer a contextualização e a continuação da nossa aula. Então vai lá que tia Viviane está te aguardando. E voltando com os que já realizaram a leitura, nós vamos falar primeiramente um pouco sobre o grupo dos animais vertebrados que são caracterizados como répteis. Como diz aí no livro, os répteis eles são animais vertebrados que geralmente eles vivem no solo, passam a maior parte do tempo da sua vida no solo. Porém, muitos deles ficam mais na água do que na terra. Nós temos exemplos desses tipos de répteis, as serpentes, os jacarés, as iguanas e os jabutis, entre outros. Porém, esses são os tipos, as espécies que o nosso livro nos exemplifica. As serpentes, como exemplo de répteis, eles são animais que são répteis que eles não possuem patas. Algumas, como vocês sabem, podem ser venenosas, como existem algumas espécies de serpentes que não são venenosas, tá certo? Porém, sempre deve-se tomar um cuidado com elas. A partir do momento que a única defesa das serpentes é o ataque, né? Elas picam para se defender. Então, nós devemos ter um cuidado aí redobrado com esse tipo de réptil, tá bom? Falando mais sobre algumas características dos répteis, os corpos dos répteis eles são cobertos por escamas ou por placas duras, que também são chamadas placas ósseas. Algumas espécies eles formam essas placas ósseas que são chamadas de carapaça, como é o caso das tartarugas. Quanto à reprodução, de como os répteis se reproduzem, eles são animais ovíparos, ou seja, se reproduzem por ovos, através de ovos, tá bom? Um detalhe bem singular dos répteis é a espécie das tartarugas. As tartarugas, elas põem seus ovos na areia e elas voltam para o oceano e deixam seus ovos na areia. Depois de um tempo, os filhotes nascem e vão em direção ao oceano, em busca à procura de água e de alimento. É uma característica singular das tartarugas, tá bom? Agora falando sobre os répteis em geral, eles possuem 4 pernas curtas. É uma característica dos répteis em geral. Mas existem também répteis sem patas, que é o exemplo das serpentes, tá bom? E um exemplo de répteis que possuem pernas curtas nós temos aí também na nossa página 253, que é a tartaruga, que possui essa placa óssea e também pernas curtas. Finalizando,
nossa discussão, nosso aprofundamento sobre os répteis, nós vamos agora falar sobre o quarto grupo de animais vertebrados, que são as aves. As aves. Na página 254, nós temos algumas características principais sobre esse grupo de animais. E contextualizando aqui através do texto, o nosso texto ele diz o seguinte, vamos acompanhar. As aves são animais vertebrados que nascem de ovos, portanto são ovíparas também. Os ovos eles são chocados para que os filhotes nasçam. Então existe aí todo um cuidado diferente das tartarugas, que põem seus ovos e voltam para os oceanos. As aves elas precisam chocar os seus ovos para que eles nasçam. O corpo das aves é coberto de penas. As aves possuem asas, duas patas e também possuem bico. Elas não têm dentes e respiram pelos pulmões, tá bom? As aves possuem pulmões. Nós temos aí uma imagem, tá certo? Dos passarinhos e também do ninho, que eles fazem esses ninhos para botar e chocar seus ovos e também cuidar dos seus filhotes. Uma característica, um exemplo das aves são os pássaros. Como diz aqui no segundo parágrafo da nossa página 254, os pássaros são aves pequenas, de bico pequeno e pernas finas. Alguns cantam, outros não. Já os patos, cisnes, gansos, são aves também que passam a maior parte do tempo na água, em busca de alimento. Algumas das aves não voam, tá certo, pessoal? Não é obrigatório nesse grupo de animais vertebrados que as aves voem. Algumas aves elas não voam, como por exemplo o pinguim, que em boa parte do tempo se locomove nadando, e também o avestruz. É muito veloz, porém se locomove andando, ele não voa. Nós temos aí duas imagens de exemplos também de aves, que é o flamingo, que ele pode voar, mas ele passa a maior parte do tempo de vida na água, tá certo? E a coruja, que é um animal, é uma ave, que eu admiro, acho muito linda também, que são aves que normalmente elas saem na noite para caçar e encontram suas presas mesmo no escuro, já que a visão da coruja é bem desenvolvida. Então elas saem na noite para caçar e aparentemente elas encontram suas presas mesmo no escuro. Então está aí para vocês, através dessa contextualização, as características principais desse grupo de animais vertebrados. E para fechar nossa discussão sobre os animais vertebrados, nós estamos vindo agora falar sobre o último grupo de animais vertebrados, o quinto grupo, que são os mamíferos. Então, na página 255, nós temos um texto informativo que fala sobre as principais características e agora nós vamos fazer comentários contextualizando através do texto. Então, acompanhem aí. Olha só, os mamíferos são um grupo de animais que se formam dentro da barriga da mãe. Ou seja, diferente dos outros grupos de vertebrados, eles não são ovíparos, eles são vivíparos. Eles mamam quando pequenos e dessa característica é que se origina o seu nome, mamíferos, porque eles mamam quando eles são pequenos. Eles geralmente têm o corpo revestido de pelos, 4 membros, dentes e também respiram pelos pulmões. Vejam aí essas características que caracterizam esse grupo de mamíferos, tá bom, pessoal? É muito importante que nós possamos guardar na memória essas características principais. A maioria dos mamíferos são terrestres, mas existem alguns que também vivem na água, como a baleia, o peixe-boi e o golfinho, que são mamíferos e vivem na água. O morcego, vejam aí que característica e que informação importante. O morcego é o único mamífero que voa. O morcego, eles ficam pendurados, né, de cabeça para baixo e utilizam suas garras para caçar e também para se fixar de cabeça para baixo. Outra característica importante sobre os mamíferos. O elefante, ele é o maior mamífero que vive sob a terra, tá bom? É o maior mamífero terrestre. Já o maior mamífero aquático é a baleia azul, que é muito maior que o elefante e vive nos oceanos. Uma característica também muito importante sobre esse grupo de animais é que nós seres humanos, também somos mamíferos.
E de todos os animais, nós somos os únicos que se comunicam pela fala e pela escrita. E por que, tia Viviane? Nós somos característicos de animais vertebrados, mas nós somos caracterizados também por sermos seres humanos racionais. Ou seja, nós somos seres pensantes. Nós pensamos intelectualmente, por isso nos destacamos dos outros animais, mas também possuímos essas características, inclusive aqui somos mamíferos, tá certo? Então, fechando aí nossa discussão sobre os animais vertebrados, esses são os 5 grupos e também essas são as suas principais características. E para finalizar nossa aula, hoje nós temos uma atividade que relaciona todos esses 5 grupos de animais vertebrados. Essa atividade ela está na página 255 e ela vai revisar tudo o que nós aprendemos na aula anterior sobre os animais vertebrados e nessa aula também. Essa atividade ela é composta por 6 questões e ela revisa, ela relembra características principais sobre esses 5 grupos de animais vertebrados, tá bom? Então, ao finalizar a nossa aula, vocês vão realizar a resolução dessa atividade, sempre relendo os textos bases quando necessários, sempre também buscando responder as questões com as próprias palavras de vocês, lembrando também das regras ortográficas, tá bom, meus amores? Que tia Viviane sempre puxa a orelhinha de vocês, sempre bate na mesma tecla. E ao finalizar a resolução da atividade, vocês vão mandar o feedback para a tia Viviane, para que a tia Viviane possa corrigir aquilo que estiver errado, aquilo que estiver distante da nossa resposta, que tia Viviane possa orientar você, tá bom? E tirar as dúvidas que ficaram, as dúvidas que restaram. Então, eu conto com a participação de todos, aguardo o feedback de todos, agradeço a todos pela atenção na aula, espero que tenham gostado, tá bom? E então, é isso, meus amores. Assim finaliza a nossa aula de ciências desta quarta-feira. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.